E a gente vai abrir agora com a grande pauta do momento, INSS. Eu gostei aqui do GC que o nosso querido Cláudio colocou, G Dias Feelings. INSS ignorou alertas sobre fraude. Vamos colocar aqui a matéria da Revista Oeste. De acordo com o inquérito, mesmo com os avisos, a instituição não adotou medidas para conter as irregularidades. Uma investigação da Polícia Federal e da CGU revelou que o INSS ignorou 6 alertas sobre uma fraude bilionária em descontos indevidos em benefícios. Os avisos ocorreram de maio a julho de 23. Apesar dos alertas terem sido emitidos por órgãos de controle, o INSS não adotou medidas eficazes para conter as irregularidades, conforme a cronologia da polícia. E o mais bizarro de tudo isso é a postura do Carlos Lupe, que foi essa que vocês verão agora. Quem tiver algo errado fazendo, vai pagar porque vai aparecer. E nós aqui estamos para defender os nossos aposentados e pensionistas. A postura de vida, 42 anos de vida, com todas as certidões atualizadas negativas hoje. Todas as certidões de todas várias negativas hoje. Em 42 anos de vida pública e nunca me escondi. Eu nunca fiquei sem cargo público, eu já fui secretário de Estado do Governo do Estado de Janeiro, já fui secretário municipal da cidade de Janeiro, fui deputado federal, suplente senador, ministro do Trabalho e ministro da Previdência. Quem se coloca em posições relevantes também ganha muitos atritos, também ganha muitos inimigos e também ganha muita gente querendo o teu lugar. Que é da vida, é do ser humano. Esse é o mesmo cara que, na época do governo Dilma, falou que só saía do ministério a bala. Esse daí é cabra macho. Esse daí cai atirando, Satie. Esse daí cai atirando. Teve a fraude bilionária, mas eu tô com as minhas certidões negativas em dia. E eu sou um grande gestor. E a gente vai pegar os culpados. Eu acho isso... essa daí é a personificação do estelionatário, Satie. Sim, essa é a personificação do estelionatário. Para quem não entendeu a nossa produção, quando fez uma alusão ao G Dias, está relacionando o Carlos Lupe justamente às mesmas situações que aconteceram no período do 8 de janeiro de 2023, quando as forças de segurança, os ministérios já haviam sido notificados pela Polícia Federal a respeito de um potencial atentado ou uma convulsão social que poderia acontecer. Bem, eles negligenciaram, a verdade, todo mundo sabe que negligenciaram sem querer, querendo, para que realmente culpasse aí a direita e a gente vivesse esse imbróglio que a gente vive, infelizmente, até hoje, com mulher condenada a 14 anos por pichar uma estátua com batom que sai à base de água. Na questão do Carlos Lupe é a mesma coisa. Ele o Ministério já havia sido notificado. Já havia sido notificado há um ano atrás. Ó, tem irregularidades. Tá acontecendo coisas estranhas. Olha, isso aqui não é certo. Olha, está cheirando a manipulação, contratos escusos, desvios de recurso e do erário público. Há um ano atrás, agora um ano depois, ele vem com a cara mais lavada, esse sem nariz, se é que vocês me entendem, dizendo que ele tem uma vida pública e uma carreira ilibada. Eu não estou nem aí. Se ele foi secretário disso, se ele foi secretário daquilo, para a história política dele. O que a gente claramente entende que a história política dele não está baseada em técnica e não está baseada em qualificação profissional. Está basilado e baseado em indicação política. E é exatamente por essa razão que ele, Carlos Lupe, hoje encontra-se à frente de um ministério. Não é pela pessoa dele, mas é pelo partido que ele representa. E ele era, até então, não tenho essa informação precisa, se continua sendo o presidente do presidente de partido, não é verdade? Então, o Carlos Lupe, hoje, com a cara mais lavada, está tentando se eximir de uma responsabilidade que é dele, o ordenador de despesa, que é dele o 01 do Ministério. Olha, a tropa é o reflexo do seu líder, e isso é evidente para todos. Não existe essa coisa de que foi o meu assessor, foi... Não, a responsabilidade é dele. Principalmente quando o ministro já vem sendo notificado pelos órgãos fiscalizadores, controladores, há um ano, 12 meses, 365 dias, e nada foi feito. É importante levar em consideração que esse escândalo do INSS está pouco reverberado na imprensa. A imprensa está falando de uma série de coisas, mas não está falando do que realmente importa. É o mesmo governo que diz que está governando para os pobres,
roubando dos pobres. Até porque o alto funcionalismo público não se aposenta pelo INSS. O alto funcionalismo público não se afasta pelo INSS. Quem se afasta e quem se aposenta pelo INSS? É justamente a Dona Maria, o seu José, o Gilvaldo. São essas pessoas simples, o trabalhador comum, que se aposentam e ganham uma aposentadoria suada, medíocre, para viver a vida. Às vezes tem que pagar plano de saúde, às vezes tem que pagar remédio, alimentação e uma série de coisas. E é evidente que não consegue. Para finalizar a minha análise, são essas pessoas que estão sendo roubadas por esse governo corrupto e maldito, que jurou de pés juntos na campanha eleitoral defender o pobre, quando, na verdade, vilipendiam e roubam até os últimos centavos dos mais vulneráveis. É importante levar em consideração que quem notou que estava sendo descontado foram aqueles aposentados um pouco mais esclarecidos. E eu fico triste com isso. Os menos esclarecidos não têm tempo para ficar olhando relatório de INSS de quanto recebeu e quanto não recebeu. O salário desse povo sai e eles já vão para a mercearia comprar arroz, feijão, já vão para a farmácia comprar remédio. Não tem nem tempo de averiguar o contra-cheque e o extrato. Os mais esclarecidos foram lá e identificaram um recurso que fora descontado indevidamente, e aí sim começou a denúncia. Ridículo! Mais uma do governo corrupto, e o responsável, sim, é o Carlos Lupe. E é interessante, Sati, porque se voltássemos no tempo e acontecesse alguma coisa remotamente semelhante com o governo Bolsonaro, a gente ia ouvir o que da imprensa? Acho que o Otávio Fedes dá uma impressão legal do que a gente veria na imprensa. Vídeo. Cada vez fica pior para o INSS. Não tem para qualquer lugar que você olhe, a situação do INSS, não estou falando só a partir de agora, com o Lupe, mas antes mesmo, porque, como você disse ontem, é uma bomba que vem armada e que o Lupe não conseguiu desarmar. Não, pior, ele jogou no colo do turbinou. A bomba, o Lupe. Sabe, Lupe, olha só, tem essa bomba que está no governo Bolsonaro. A Previdência no governo Bolsonaro, vamos lembrar, ela ficava sob o guarda-chuva do Paulo Guedes, teve como secretário, né, não era ministério, o ex-senador Rogério Marinho. Paulo Guedes e Rogério Marinho têm alguma coisa a ver com isso? Não, nem aparece o nome deles, mas eu estou dizendo assim, politicamente, o Lupe teve nas mãos a condição de desarmar essa bomba e politicamente dizer, olha como é que são incompetentes. É impressionante o nível de distorção da realidade que esses caras precisam fazer para colocar o nome do Bolsonaro em qualquer porcaria que aparece pela frente, Gustavo. Tá mudo. Não é pensando. Aí, agora foi. Pronto. Eles dormem e acordam pensando no presidente Bolsonaro, né, Marco e Satier? Mas esse gancho é bem interessante porque é preciso fazer um resgate, né, histórico que a imprensa não está fazendo. No início do governo Bolsonaro, em 2019, ao perceberem que havia esse tipo de desconto indevido, o presidente Bolsonaro editou uma MP proibindo o desconto sem autorização dos aposentados. Essa MP foi para o Congresso e o Congresso modificou essa MP, porque essa autorização deveria acontecer todos os anos. E aí o Congresso modificou essa MP para dizer que não, a cada anos é preciso pedir autorização para descontar. Ou seja, as centrais sindicais, o Centrão, obviamente os partidos de esquerda pressionaram e derrubaram a MP que foi editada pelo governo Bolsonaro. Então essa bomba não vem da época do presidente Bolsonaro. Ele tentou desarmar essa bomba. O Congresso, com os partidos de esquerda, os partidos do Centrão e, obviamente, as centrais sindicais, ampliaram esse problema. Então, ali, em vez de ser a autorização ser anual, ou seja, eu autorizo ser descontado aqui pelo sindicato, ela passou a ser trienal. Ou seja, eles jogaram de 2019 lá para 2022. Quando chegou em 2022, ia ter que acontecer de novo essa autorização para desconto. O que o Congresso fez? Simplesmente derrubou a necessidade de autorização. E aí, por isso, não é por acaso, que chega 2023, essa conta dispara. É só olhar os gráficos. 2022 tem um desconto ali, aliás, de 19 a 22 tem um desconto que é alto, óbvio, qualquer centavo descontado indevido é ilegal, mas ela dispara em 2023 porque é óbvio, isso faz parte do modus operandi do PT. Eles fizeram um rombo absurdo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, para que é que o aposentado precisa de sindicato? O salário do aposentado é definido em lei.
Ele não tem aquela coisa de eu estou lutando para trabalhar menos horas, para ter mais folgas, né? Que é essa tara que tem agora. Não, o sindicato não interfere em nada, não ajuda em nada na vida do aposentado. Mas nós temos no Brasil 17 mil sindicatos. 17 mil sindicatos. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos a gente tem 120. Aí vão dizer, bom, mas não dá para comparar Brasil com os Estados Unidos. Então, beleza, vamos comparar com a Argentina. Tem 100 sindicatos. E o Brasil tem 17 mil. Então, assim, falou sindicato, já tem que encostar a bunda na parede. Porque aí tem. E aí, óbvio, os caras trabalharam ali junto com o Congresso para manter esses descontos. Então, assim, os caras, agora, a imprensa e o próprio governo, porque toda a narrativa deles está centrada, não, isso vinha lá do governo Bolsonaro, negativo. Tem a MP do governo Bolsonaro tentando impedir que isso acontecesse. Chegou agora, explodiu, é óbvio. E é claro que a imprensa sempre tenta trazer o Bolsonaro para o jogo. Mas, na verdade, essa culpa é apenas deles e eles têm que responder por isso. Agora, o Carlos Lupe, óbvio, né? Ele está fazendo o jogo de, não sei, não vi, mas vou... Vai acabar caindo, porque eles vão fazer isso. Eles vão acabar queimando o cara para não queimar o governo. Mas esse governo já está completamente queimado. E quando você fala em Lula, eu não escuto o nome do Lula. Quando é qualquer questão relacionada à responsabilidade do gestor, ao compromisso ético de fazer uma averiguação profunda da criminalidade da gestão petista, a gente não tem, são grilos. E a gente tem um vídeo legal, trágico, né? Mas que eu acho que ilustra bem. É muito legal, do ponto de vista laboratorial mesmo, né, para a gente encarar como que funciona a Câmara dos Deputados. Ali é sempre constrangimento, intimidação e uma postura extremamente agressiva de todos os parlamentares de esquerda quando você aperta o calo deles. Tem uns vídeos interessantes, vamos colocar o vídeo 4 sobre a senhora que o Marcel Van Hatten levou para dar o seu testemunho durante a comissão que chamou o Carlos Lupe para prestar esclarecimentos. Vamos lá. Ela começou a ser descontada no governo Lula. Está aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ela começou no governo Lula. Ela descontada no governo. Para o governo que aí está. Um ano. Com a palavra, comunia silêncio. Contando quem vai repor. Comunista de Louis Vuitton. Comunista de Louis Vuitton. Ninguém tá mentindo, ela veio. Ela veio. Eu preciso da necessidade. Quem vai repor esse dinheiro para mim? Quem? E tem o vídeo do Marcel Van Hatten que eu achei bem ilustrativo também, explicando a situação e o porquê do testemunho dela lá. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui. Eu queria pegar um trecho maior desse vídeo, eu acho que ele foi decupado, cortado um pouco antes, mas ele explica a situação. E é importante lembrar também, Satie, que a MP do Bolsonaro, 871 de 19, que foi transformada na Lei 13.846, é um programa de revisão dos benefícios que tem a realização das perícias médicas com bônus para os peritos, o cadastro do trabalhador rural feito pelo governo, também a exigência desse cadastro, não mais pelos sindicatos, restringe pagamento de auxílio-reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado, proibindo o pagamento aos presos em regime semiaberto. Tem vários outros pontos aqui da gestão Bolsonaro que a imprensa faz questão de esquecer e de colocar uma cortina em cima para ninguém falar a respeito. Mas o mais emblemático de tudo isso a gente tem a matéria aqui também que saiu no Metrópolis em vários canais, o Lewandowski defendendo a atuação de escritório do filho no caso do INSS. Ele esteve na Comissão de Segurança Pública da Câmara e Combate ao Crime Organizado e defendeu a atuação do filho,
né, em uma dessas entidades que é investigada pela Polícia Federal nesse esquema bilionário de fraude. Mas eu acho impressionante. Eu vou até trazer aqui aspas dele. Nós não podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser confundido com o seu cliente. Mas eu tenho certeza, e nós, do nosso ministério, seremos intransigentes que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar. Mesma postura do Lupi. É de um cinismo absoluto. E eles fazem isso, eles misturam a questão. É sempre assim, então se eu sou advogado, eu não posso ser investigado por conexões espúrias em crimes de fraudes bilionárias? É isso que ele está falando, Satye? É exatamente isso que ele está falando. Veja, o que a gente vê hoje no governo federal é eles são pautados, na verdade, né? Você vê que a resposta é uma resposta unânime, todos eles falam praticamente a mesma coisa, com palavras diferentes, mas querendo encontrar e achar e chegar no mesmo resultado, que é o Carlos Lupi, o Lewandowski, é uma pauta. Estourou um problema, não tem como a gente escapar, está evidente, isso é um escândalo para o nosso governo, então a pauta vai ser essa, todo mundo fale em coro dessa forma, inclusive logo, logo, a imprensa também, ou parte da imprensa, para não ser injusto aqui, com outros veículos de comunicação, também receberão essa cartilha pautadinha. Já se surge a narrativa de que a investigação começou no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi marcado por um governo de austeridade, nenhum caso de corrupção. Roubaram no governo Bolsonaro? Olha, isso pode ter acontecido lá nos cantos, por lá, por cá. Agora, o grosso, o alto escalão, o escalão do meio do governo Bolsonaro, as crises que existiam, eu volto a dizer, as crises que eram fabricadas no governo Bolsonaro, era a questão da cultura, que o recurso foi congelado para a saúde, era isso. A própria pandemia, que foi a maior janela de corrupção da atualidade no Brasil, nada no governo Bolsonaro foi desviado, muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal diz que o presidente só tem a autonomia de ter a chave do cofre e abrir a chave e mandar dinheiro para os governadores, e a corrupção rolou solto no consórcio do Nordeste. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos um governador que foi o Wilson Witzel, impeachmentado, justamente por desvio de verba pública na pandemia. Não teve escândalo de corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Todos os escândalos foram fabricados pela imprensa. Então, é de uma cara de pau e de uma cara lavada essa trama do Lewandowski e o seu filho com o escritório de advocacia. Tudo muito próximo uma coisa da outra, né? Por que o filho dele, por que o ministério era cliente justamente do filho de um outro ministro? Então, assim, é uma jogada ensaiada, todo mundo em casa, todo mundo em família, que isso já está perdendo, assim, já perdeu, né? Se você fizer um levantamento dos ministros, grande parte das suas esposas estão nomeadas no TCU, no Tribunal de Contas da União. Cargo vitalício, diga-se de passagem. Então, assim, está tudo muito em casa, tudo muito aparelhado, que quando surgem essas bombas, a primeira coisa que essas pessoas veem é com a cara mais lavada diante da câmera ou da entrevista coletiva dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Peraí, será que esse advogado não vai ter informações privilegiadas? Será que esse advogado não estará municiado de informações que ele, se fosse um advogado comum, não estaria? Evidentemente que sim. E olha, o que a gente está vendo aí, o resultado disso, ele pode ser um resultado não tão danoso. Porque para um governo que roubou no Petrolão, no Mensalão, em tantos outros escândalos terríveis de corrupção, envolvendo a Odebrecht e a Operação Lava Jato, o INSS é pinto diante disso. A gente sabe disso. É um escândalo, é grande, mas diante desse governo é só uma marolinha, porque esse governo, o modus operandi desse governo é a corrupção. Esse governo é o seguinte, a gente tem que entender que eles vão terminar o governo e a nossa conta não é se o governo foi bom ou se ruim. A conta é quanto tempo nós vamos ter que trabalhar para repor o rombo que eles fizeram. Essa é a análise que se faz desse governo. E o Bolsonaro nem passou perto disso. Então, quando você vê uma pissolista ali, uma comunista usando Louis Vuitton, falando uma asneira dessa para o Marcel Van Hatten, que estava com uma senhora ali, inclusive, que foi ali descontada, que está sofrendo desse mal da corrupção, é inadmissível e lamentável. Com câncer, para tratamento de câncer.
O filho do Lewandowski, quando foi contratado pela merda da instituição corrupta, canalha, cretina, que desviou recurso de aposentado, de senhor de idade, que tem todos esses problemas, e a gente sabe que os problemas de saúde só aumentam, né, com o passar do tempo. Ele era filho do ministro do Supremo Tribunal Federal à época. Puta coisa nojenta. Que país nojento, que coisa nojenta. Que galera cínica, cara de pau, sem vergonha. Lewandowski era ministro do STF.